Bom dia, ouvintes da Rádio Desk. Estamos aqui para mais um programa Educação Sexual em Debate, que neste ano comemora seu 12º aniversário. Hoje estamos com a professora sênior da Universidade Estadual de Londrina, UEL, doutora Marineide D'Amico Figueiró, que veio conversar conosco sobre educação sexual, compromissos de professores e professoras. Seja bem-vinda, professora Marineide, ao nosso programa. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e poder participar desse programa tão importante para a educação sexual. Obrigada, nós que agradecemos. Agradecemos também e registramos a presença da Sabrina Amorim e da Mariana Galdino. Bom dia, ouvintes. Bom dia, ouvintes da Rádio Desk. Nossas bolsistas, do programa Educação Sexual em Debate. Eu gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que este programa é um projeto iniciado no Centro de Educação à Distância, em parceria com o Centro de Ciências Humanas e da Educação, FAED, ambos centros da Universidade do Estado de Santa Catarina, e também que essa ação pertence ao programa de extensão Formação de Educadores e Educação Sexual, interface com as tecnologias, este ano na 12ª etapa. Caso você tenha alguma dúvida, sugestão ou pergunta, é só enviar um e-mail para edusexemdebate@gmail.com ou para nosso WhatsApp 048 99698 8484. Vou repetir o número: 048 99698 8484. Ou você pode mandar uma mensagem na nossa fanpage no Facebook, Programa Educação Sexual em Debate. Bem, vamos aproveitar a presença da professora Marineide, e conversar com ela, sobre, a partir da sua vasta experiência de trabalho com educação sexual, Professora, nós estamos em um momento no país em que é muito importante e necessário o diálogo sobre educação sexual. Gostaria que você comentasse sobre essa importância, começasse a nossa conversa hoje por aí. Olha, eu acho que é bastante nítido para toda a sociedade, seja assim, profissionais da educação, profissionais da saúde, famílias, É muito assim nítido hoje a importância de fazer educação sexual, de conversar com crianças, com adolescentes e jovens sobre os temas ligados à sexualidade, porque tem a ver não só com a questão da saúde, o que é muito importante, a prevenir infecções sexualmente transmissíveis ou gravidez não planejada. Isso é muito importante, mas também, mais do que isso, é importante para ensinar os nossos jovens, nossos adolescentes a pensar, para poder, assim, com maturidade, ir desenvolvendo os seus pensamentos, fazendo escolhas com responsabilidade. Nós sabemos que a escola, ela vinha já no começo do século XX, final do século XX, começo do século XXI, a escola já vinha começando, assim, fazendo trabalhos significativos no campo da educação sexual. Um bom número de escolas, um bom número de redes públicas de ensino e redes estaduais vinham envolvendo-se com o trabalho para formar os professores, numa formação continuada para trabalhar com esse tema. Então, assim, a gente vinha avançando de forma positiva nos trabalhos com a educação sexual, os parâmetros curriculares nacionais, que em 2006, 2007 foram lançados pelo MEC, ajudaram bastante a nortear este trabalho, e os pais, de maneira geral, vinham assim aceitando que as escolas trabalhassem, porque eles iam percebendo a necessidade de contar com essa participação da escola. Contudo, creio que todos têm acompanhado que na entrada do século XXI, sobretudo a partir de 2016, 2017, a gente vem sofrendo uma onda, muito repressora, ultraconservadora, que vem assim impedindo, dificultando, que a educação sexual aconteça nas escolas, o que é muito triste, porque os jovens que têm educação sexual na escola e na família também, eles desenvolvem muito
muito mais responsabilidade diante dessa questão. Muitos até pensam, né, é um mito de que se você falar sobre esse tema nas escolas, se você explicar, por exemplo, com naturalidade, de forma positiva, de onde vêm os bebês para as crianças, que elas vão querer fazer sexo, que os adolescentes vão querer fazer sexo se você trabalhar esse tema. É muito pelo contrário, gente. Muitos estudos, pesquisas mostram que aqueles que têm oportunidade de aprender, de conhecer, né, sobre a biologia, a fisiologia da sexualidade, mas também que tem espaço para debater na escola, pensar, refletir sobre questões como namoro, sobre questões como afetividade, a prevenção ao abuso sexual e muitas outras temáticas que envolvem, né, a sexualidade. Esses adolescentes, esses jovens vão muito provavelmente iniciar a sua vida sexual de uma forma mais responsável, no momento que para cada um é o melhor, é o mais certo, né? Não existe uma idade que a gente possa definir como ideal, mas tendo participado de processos educativos, com uma visão positiva e responsável da sexualidade, esses jovens vão deixar para iniciar com responsabilidade, no momento certo, possivelmente também escolhendo uma pessoa que ele considere significativo, né, para viver o início da sua vida sexual. Então, pais, professores, não temos que temer falar sobre sexo, oportunizar debates, reflexões, não vai de forma alguma estimular, pelo contrário, porque o que estimula, na verdade, de forma irresponsável, é realmente toda essa estimulação que a gente vê na sociedade, seja por meio de filmes, seja por meio de revistas, de letras de músicas excessivamente eróticas, de maneira negativa, um erótico negativo. Então, toda essa instigação que a gente vê por meio da mídia, novelas, filmes, isso tudo sem uma boa educação sexual de base, que os ensine a pensar criticamente, inclusive, todos esses estímulos que eles recebem, aí sim nós temos uma situação difícil. É isso que vai prejudicar, é toda essa estimulação que, se não bem pensada, não bem analisada e criticada, pode levar sim a comportamentos irresponsáveis, inseguros em termos de saúde. Professora Marineide, nós soubemos que você está em Florianópolis, né? Pois veio num evento na Universidade Federal de Santa Catarina, né? E que bom que nos visita na UDESC, parceira da UDESC nesses anos todos, né? Com educadores da área da biologia, né? E dialogou sobre o tema educação sexual, compromisso de professores e professoras, né? Que é o tema da nossa conversa de hoje. Eu gostaria que você conversasse conosco sobre esse compromisso, né? Sobre a escola envolvida com esse compromisso de educação sexual numa perspectiva de emancipação. Ótimo. Olha, em primeiro lugar, antes de eu falar do compromisso de professores e professoras, dos profissionais todos das escolas de forma geral, eu gostaria de deixar destacado o seguinte: a família é uma instituição muito importante na educação sexual, mas muito importante. Se nós tivermos pais, mães bem preparados, abertos para conversar com os filhos de maneira positiva, sem medo de achar que está instigando, mas esclarecendo aos filhos, respondendo às perguntas, criando bons bate-papos a respeito, não só falando, mas ouvindo também seus filhos. Isso é muito importante. Se os pais prepararem-se, né? Por que não ler bons livros que orientam nesse sentido? E eu aproveito aqui para dizer que eu sou autora do livro Educação Sexual no Dia a Dia, da editora da Universidade de Londrina, que ele tem esse propósito bastante didático de ajudar pais e também professores a trabalhar o tema, a falar, a conversar abertamente. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer, família é importante. A escola conta também, sim, com essa boa participação dos pais de maneira ativa, mas não é para deixar para conversar com os filhos depois dos 10 anos. Não, é para conversar desde pequeno, tá? Não vou me estender aqui, porque o objetivo da entrevista não é esse, mas quero deixar registrado e dizer que
a família, mesmo que ela não saiba, mesmo que os pais não queiram conversar, eles estão sempre educando do ponto de vista sexual. Estão sempre, a forma deles se relacionarem, o pai com a mãe, um casal, isso já é, se eles se relacionam de forma respeitosa, por exemplo, isso já é um exemplo, já é um trabalho de educação sexual. Se eles não conversarem sobre o silêncio deles, sobre questões ligadas ao sexo, também acaba passando mensagem para os filhos, eles acabam crescendo com vergonha de conversar sobre esse tema e muitas vezes pode interferir até na vida, no êxito da vida sexual, quando adulto, esse silêncio, essa falta de diálogo. Então, veja bem, a escola, os pais, digo, sempre educam sim, mesmo pelo silêncio, e o papel deles é cada vez mais importante. E a escola não vem para substituir essa atuação dos pais, de forma alguma. A escola vem para somar os esforços, porque os bons professores, as escolas conscientes, eles também se preocupem que os alunos possam preparar-se para ser pessoas felizes, quando relacionarem-se bem, encontrar bons parceiros ou parceiras para uma vida, se possível, e desejada por alguns, uma vida a dois positiva. Então, a escola se preocupa com a formação integral da pessoa do aluno, não é só formar intelectualmente, não é só preparar para o trabalho ou para a universidade, não, é preparar para a vida, e a vida inclui também a vida amorosa, a formação de uma família, Então, nós da escola, a gente quer contribuir sim com a formação dessas crianças, desses adolescentes, que eles possam ter uma visão bonita da sexualidade, não como nós tivemos, e acredito que muitos que estão me ouvindo aí também tiveram um aprendizado de uma visão pornográfica, é uma visão feia do sexo, e isso é muito ruim para a vida das pessoas. Então, nós não queremos que nossos alunos e nossas crianças cresçam dessa forma, nós queremos que eles aprendam sim, a escola tem muito a ensinar, a criar espaços para que eles debatam, nós não queremos que eles se oponham aos valores que a família ensina, de forma alguma. Eles também podem falar e trazer para a sala de aula o que os pais ensinam, para que comentem, para que cada aluno aprenda a respeitar pontos de vista diferentes dos seus colegas, para que cada um, na medida em que vai se desenvolvendo, possa pensar por si próprio, ter autonomia e não fazer, ir começar a ter sexo porque ouve os outros falarem e pela instigação, mas porque ele tem uma autonomia moral e intelectual para saber o seu momento certo, para viver com responsabilidade. E quando professores nas escolas trabalham educação sexual, eles se preocupam também em trabalhar valores morais, Nós cuidamos para ensinar o amor, o respeito por si, por seu corpo, o respeito pelo outro, a humanidade, o senso de empatia, o saber se colocar no lugar do outro, o saber ouvir, enfim, tudo isso é educar também. A escola educa sim, professores educam, senão o nosso trabalho não teria sentido se fosse só a formação intelectual. Então, o que eu falei na UFSC, para professores de ciência e biologia, é que assim, nós temos sim, professores, este compromisso, e não é um compromisso não só dos professores de ciência, tá, gente? É de todo e qualquer professor que se sentir à vontade e que desejar fazer esse trabalho é importante. O que eu disse a eles é o seguinte: nós precisamos fazer esse trabalho não porque alguns pais, ou até eu diria a maioria dos pais, não sabem conversar com os filhos. Não é por isso que a escola deve fazer. A escola precisa fazer seu trabalho porque é a responsabilidade dela também educar, formar, ajudar o aluno a ter todos os conhecimentos que ele necessita para uma vida sexual responsável. Então, veja bem, mesmo que nós tivéssemos uma sala de aula com 30 alunos, onde todos eles, vamos imaginar, tivessem em casa uma educação nota 10 com os pais, mesmo assim, minha gente, mesmo assim, o professor, a professora da sala de aula deve criar oportunidades, conversar, trabalhar, usar dinâmicas de grupo, estratégias de ensino para trabalhar, mesmo que em casa tenha uma educação sexual nota 10. Vamos somar esforços. Professores
Nas escolas podem analisar filmes, discutir, ensinar a pensar essas letras de músicas de péssima qualidade que estão aí, que incentivam para que a mulher seja vista como objeto sexual, músicas que incentivam o machismo, porque educação sexual, minha gente, também é isso, é combater machismo. Para que haja igualdade entre as pessoas. Nenhum casal numa vida sexual amorosa vai ter uma relação bonita, positiva, se não houver igualdade entre eles, seja o casal homossexual, heterossexual, enfim, qualquer relação. Então, assim, a educação sexual, ela visa, assim, também a combater o machismo, a fazer a prevenção contra toda forma de violência, uma prevenção contra toda forma de discriminação e uma prevenção também com relação ao abuso sexual, gente. É muito importante que desde que as crianças são pequenas, prestem atenção, desde por volta de 2, 3 aninhos, a gente já vai ensinando para a criança a como prevenir-se, a como cuidar do seu corpinho e não deixar que outras pessoas toquem em suas partes íntimas. Ela tem que saber que isso é errado, ela tem que saber que ela pode dizer não. E vocês, pais, mães, professores de escolas, têm uma grande responsabilidade de contribuir com essa prevenção. E nós precisamos, então, unir esforços e não entrar nesse movimento de briga que, infelizmente, a gente vê o Brasil mergulhado nessa briga de, sabe, quem educa é só a família, a escola. Vamos abrir o nosso coração, a nossa mente, para que a gente una esforços. A vivência da sexualidade de forma irresponsável vem trazendo muitas infelicidades dentro das famílias. Então, nós precisamos educar, precisamos levar o conhecimento. Queridos professores e professoras, cada vez que eu vejo numa família, quando eu sou procurada, por exemplo, por uma mãe que chega para mim e diz assim, você poderia conversar comigo, porque, olha, eu descobri, minha filha é homossexual, eu não estou sabendo lidar com isso. A família toda adoece, tá, gente? Porque não entende, E, então, porque não respeita, não aprendeu a respeitar o que é diverso, Isso, o que é diverso, exatamente, não aprendeu. Então, dentro da família, a família acaba adoecendo. Então, quando uma mãe dessa me procura, e a semana que vem eu já tenho um horário marcado com uma mãe para conversar, eu me pergunto, ora, que bancos escolares esteve sentada essa mulher, o marido dela, que bancos escolares esteve por, sei lá, 5, 8, 9 anos, 10 anos, e nunca nenhum professor, nenhuma professora conversou sobre isso, explicou que o ser humano é diverso, explicou que existem pessoas homossexuais, e isso não é doença, não é opção, não é transtorno, é parte da identidade da pessoa. Também sobre transexualidade. Hoje um tema que vocês pais, vocês professores têm que estudar, têm que compreender para a gente poder respeitar e tratar com amor e acolhimento, sem pena, não é preciso sentimento de pena, não, temos que ter uma postura de igualdade, mas temos que compreender, temos que conhecer. Então, eu digo para os professores, precisamos trabalhar, professores de ciências, em especial, têm muita responsabilidade, porque nos conteúdos escolares consta no tema. Então, é uma responsabilidade, eu diria, um pouquinho maior, mas professores de português, professores de história, professores mesmo de inglês, eu já tive, professoras de matemática, olá, professoras queridas e queridos de matemática, eu já tive no meu projeto na UEL, muitos professores de matemática que reservavam um tempinho das suas aulas para conversar sobre esse tema e colheram resultados belíssimos. E olha, uma coisa muito importante, não é para se fazer um trabalho de forma a assustar as crianças, a apavorar os adolescentes com as doenças. A gente antes falava doenças sexualmente transmissíveis, Hoje a gente fala infecções sexualmente transmissíveis. Então, não é para a gente trabalhar de forma a assustar, não. Vamos trabalhar de forma alegre, positiva, sim, vamos ajudá-los a descobrir as consequências de não se prevenir, não fazer a prevenção às ISTs com responsabilidade, vamos dizer quais são, mas não vamos trabalhar numa linha de apavorar, mas pelo contrário, trabalhar de maneira alegre, positiva, vendo a sexualidade como algo muito positivo e bom da vida das pessoas. Isso é muito importante. Professora,
Você trouxe a questão, né, de que educar para a sexualidade é também pensar no aspecto moral. Eu me recordei de uma frase da pesquisadora Naomi Vasconcelos, que ela diz que moralismo não é ter moral. E geralmente quando a gente ouve falar sobre qualquer questão no campo da moral, a gente meio que descamba para a ideia do moralismo. Né? E ter moral não é moralismo. Né? E a frase dela eu acho fantástica e acabei trazendo aqui para nossa conversa, porque ela diz assim que moralismo é querer dizer como é que o outro tem que viver a sua dimensão, né, da sexualidade, como é que o outro tem que fazer, né? E ter moral é entender que o outro é um sujeito como você, um sujeito de direitos, um sujeito que precisa ser respeitado na sua integridade, né? Que por meio de relações afetivas, né, e de cuidado, isso é ter moral, né? Então, isso é uma coisa muito importante, porque as pessoas confundem muito, né? Essa ideia de uma educação sexual invadir os valores das pessoas, né? E a senhora traz, né? E você é muito jovem, né? Para eu lhe chamar de senhora, né? Embora seja uma senhora, mas para a gente pensar isso com o nosso ouvinte, que a educação sexual, ela não vai invadir, né, as pessoas no sentido de perpetuar violências, bem pelo contrário. Pelo contrário. E olha, Patrícia, a gente poderia deixar assim bastante claro para os nossos ouvintes e nossas ouvintes o seguinte: no campo sexual nós temos regras morais e nós temos valores morais, tá? Então, assim, regras morais em relação à sexualidade, eu nem sei se eu diria moral, mas algumas regras de comportamento, que é assim, por exemplo, é certo transar antes de casar ou não? Então, às vezes, pessoas de determinadas religiões ainda defendem que se deve casar virgem, né? Tanto o rapaz quanto a mulher. Então, assim, os pais podem até colocar essas regras morais para os seus filhos. Sim. E dizer que acham isso importante para os seus filhos incentivarem se eles acharem que é isso aí. Mas, por exemplo, na escola, professores jamais vão dizer uma determinada regra moral. Isso é certo, isso é errado em termos de regra. Os professores não vão dizer, eles não podem, não têm esse direito. O papel dos professores e professoras é mostrar, assim, em nossa sociedade, nesse tema, nesse assunto, olha, há pessoas que pensam assim, assado, a gente que acredita que deve se casar virgem, que é importante, outros acham que não, mas o que é virgindade? Vamos pensar. Então, a professora vai ensinar a pensar, mas em nenhum momento ela vai dizer, o certo é esse aqui, o errado é esse aqui. Não, a professora não vai colocar este seu valor que direciona uma regra de comportamento. Então, os pais podem ficar tranquilos, professores bem preparados, nós não vamos assim direcionar nada, é o aluno que vai com o tempo aprendendo, ele vai colhendo o que aprende em casa com os pais, o que ele pensou, o que ele refletiu, o que ele ouviu dos colegas. É muito bom ouvir a opinião dos colegas, para ele formar a opinião dele. Então, a escola ela vai trabalhar em formação de valores morais, como amor, respeito, né? A empatia, a solidariedade, a justiça, a igualdade, tudo isso a gente quer trabalhar. Mas ditar regras morais, isso não, só os pais podem fazer. É importante esse esclarecimento, professora. Eu ia lhe perguntar como é que foi a participação, né, dos educadores na UFSC. E, de um modo geral, eu penso que é importante que os nossos ouvintes ouçam de alguém que trabalha com a formação continuada, né, com a formação de educadores, que trabalha com esse tema, que convida os educadores a pensar sobre o seu compromisso com a educação sexual, de qual é o envolvimento dos professores. Porque, às vezes, as pessoas têm uma ideia de que ninguém quer falar do assunto, de que essa não é uma temática pertinente. Isso. Olha, Patrícia, à noite, então eu participei à tarde de uma banca muito importante na UDESC, em que Laura Bosco, né, uma mestranda do curso de Ciências e Biologia, analisou como é que a rede municipal de
de Ensino de Florianópolis, eu ia falar Londrina, Florianópolis, ela trabalha, né, e viu que assim, houve períodos de bons investimentos na formação continuada, mas decresceu bastante com a entrada do século XXI. Então, assim, o que nós vimos foi gratificante trabalhar à noite. Eu dei uma palestra, né, então, para alguns estudantes de mestrado e de graduação de ciências e outras pessoas. Foi muito produtiva. A gente viu assim, pessoas interessadas em querer aprender realmente para fazer a diferença no seu espaço de trabalho. E olha, quero dizer a professores e professoras, a formação continuada é muito importante, tanto quanto a formação inicial nos cursos de graduação, mas a formação continuada em educação sexual é ultra necessária, é urgente, era para ontem essa formação, mas não pode ficar em cursos pontuais, precisa ser uma formação mais continuada, mais sólida, né? Mais a longo prazo e continuada mesmo, né? A longo prazo. E precisa ter, assim, assessoria, é preciso continuar estudando, não dá para fazer um cursinho sobre educação sexual de algumas horas e pronto, não. É preciso continuar estudando, educando. E uma coisa que eu deixei bem destacada na palestra que fiz é que, assim, nós, professores e professoras, temos que nos reeducar do ponto de vista sexual continuamente, buscando, lendo, aprendendo, repensando nossos preconceitos, repensando os nossos tabus, as nossas limitações em termos de sexualidade. E eu garanto, quando você se dedica a essa reeducação sexual, você cresce muito como pessoa e você pode melhorar na vivência da sua sexualidade também. Professora Marineide, só para lembrar para quem está sintonizando agora na Rádio 10, que nós estamos com a professora doutora Marineide D'Amico Figueiró, professora sênior da Universidade Estadual de Londrina, UEL, que está dialogando conosco sobre educação sexual, compromisso de professores e professoras. Professora, infelizmente, nós temos um tempo que vai muito rápido e teríamos muitas conversas e muitos programas, né? Aproveitando da sua longa caminhada, né? Como docente da UEL, como psicóloga, como educadora sexual, né? Mas nós temos um quadro no programa e aí que são, geralmente a gente coloca as dicas da semana e indica algum livro, né? A professora produz as suas pesquisas, a sua trajetória está, né, em alguns livros. Então, nós gostaríamos de abrir para essas dicas, porque nós vamos ter que finalizar o nosso programa, infelizmente. É uma pena mesmo, mas agradeço a oportunidade de poder também divulgar aqui meus livros. Eu tenho 3 livros pela editora da Universidade Estadual de Londrina, que quem se interessar pode entrar no site, pode solicitar, eles enviam sem cobrança de correio, de taxa de correio, e eu tenho um 4º livro que lancei em novembro de 2018, chamado Educação Sexual, Saberes Necessários para quem Educa, pela editora CRV de Curitiba, fácil também de adquirir. Esse livro meu, ele é com vários capítulos bastante práticos para educadores, professoras e professores que queiram trabalhar com os seus alunos, está super atualizado. Vou dar um exemplo, tem um texto que fala sobre como fazer a prevenção do abuso sexual com crianças e adolescentes, um texto bem didático. Eu tenho um texto, como ensinar no espaço da escola, que traz assim, exemplos de estratégias de ensino que professores e até pais podem também tirar muito proveito, né, desse livro. Tem um texto que eu falo sobre afetividade. E tem um que é bastante original, que é a importância do sexo, o sentido do sexo na vida das pessoas. Então, é um texto novo, da editora CRV, 2018, Educação Sexual, e tenho certeza que vai servir muito como suporte para professores, para escolas que queiram investir em formação continuada. Professora, obrigada pelas dicas. O nosso programa, infelizmente, como eu sempre repito, né, está chegando ao fim. Nós gostaríamos, né, em nome do grupo de educação, de pesquisa, educação, formação de educadores e educação sexual, agradecer a sua presença, né, e pedir que você faça as suas considerações finais. Olha, o que eu gostaria de colocar como consideração final é
dizer com muito carinho a professoras e professores, eu sei que a maioria hoje pode estar vivenciando um certo receio, um certo, eu diria talvez medo, né, de fazer o trabalho, de conversar com seus alunos sobre sexualidade por causa da onda repressora que nós estamos vivenciando. Queridos e queridas, vamos tomar consciência desse medo. Paulo Freire mesmo já disse que é importante que a gente tome consciência dos nossos medos, mas que nós não podemos deixar que esse medo nos imobilize. Se nós estamos seguros da importância da educação sexual para os nossos alunos, se nós acreditamos na importância da vida deles, vamos superar esse nosso medo, vamos enfrentá-lo, porque senão nós, quem? Se não agora, quando? E esta fala não é minha, tá? É de um movimento revolucionário, está num dos meus livros, não sei citar autoria no momento, mas é muito importante, volto a repetir, queridos professores e professoras, se não nós, quem? Se não agora, quando? Um abraço e obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, nós que agradecemos, né? Eu gostaria também de agradecer aos ouvintes e lembrar que o programa Educação Sexual em Debate será reprisado na próxima quarta-feira, às 23 horas. Você poderá ouvir os programas exibidos anteriormente na página do Facebook Educação Sexual em Debate. Nós vamos ficando por aqui e vocês continuam com a programação da Rádio Desk 100.1 FM Florianópolis.